Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a um podcast aqui do nosso canal Impulsera Academy. E nós estamos aqui nessa semana de preparação para o nosso grande congresso, né, o primeiro congresso Conference Impulse. E na próxima semana nós teremos aqui vários profissionais qualificadíssimos, né, em suas áreas, trazendo para vocês conhecimento, informação, experiência para que você possa melhorar cada vez mais, você possa aplicar técnicas, conhecimento para que você possa melhorar a sua saúde física, a sua saúde mental, emocional, financeira, o seu equilíbrio interior. E é por isso que esse congresso foi organizado, ele foi pensado para poder trazer um bem-estar para todas as áreas ali da sua vida. E todos os dias estamos aqui nessa semana, na pré-semana do congresso, trazendo os nossos palestrantes para que você conheça um pouco mais de uma outra forma, né, de uma forma mais solta, mais leve, conhecendo um pouco da história de cada um, porque a história das pessoas é o que é o que mostra a essência delas e mostra o porquê que elas fazem o que elas fazem hoje. Existe sempre uma trajetória das pessoas. Ninguém faz nada por fazer aleatoriamente. Algo trouxe essas pessoas para cá. E esses palestrantes do nosso congresso são pessoas extremamente comprometidas com o bem-estar e o desenvolvimento humano, né? Eles querem, né, da sua profissão, transformar a vida das pessoas. E é por isso que eles estão aqui dentro do nosso congresso. E essa pessoa que a gente vai conversar aqui agora é um profissional que, particularmente, eu também não conheço. Nos conhecemos aqui, né? Fazemos parte de um mesmo grupo com muitas pessoas, mas a gente não se conhece pessoalmente, mas no bate-papo que a gente já teve com ele foi muito legal, foi muito solícito, muito aberto, comprometido, né? Demonstrou um profissionalismo muito grande naquilo que ele faz e ele está lá nas terras das Minas Gerais, né? Famosas Isso aí. aqui no nosso país e eu tenho a alegria, né, de trazer ele aqui. E ele é um especialista, né, em osteopatia, ele trabalha com quiropraxia. Eu vou deixar ele poder falar, porque ninguém melhor do que a própria pessoa para falar de si mesmo. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo querido, Dr. Elder Nani Ricardo. O palco é seu. Obrigado. É um prazer estar participando aqui, falar um pouquinho da minha história. Meu nome é Eldenano Ricardo, já estou aí com meus praticamente 53 anos. São 27 anos de profissão, né? Eu sou fisioterapeuta, formado aqui em Minas mesmo, no sul de Minas, em Alfenas. Já trabalho aí com terapias manuais há muitos e muitos anos. E dentro da minha profissão, da fisioterapia, eu tenho duas especialidades profissionais pelo meu conselho. A primeira delas é a quiropraxia. Eu sou o primeiro especialista em quiropraxia aqui de Minas Gerais. E sou também especialista em osteopatia. São duas áreas irmãs, mas são especialidades diferentes, né? Elas são dois tratamentos, vamos dizer, holísticos, né? Mas tem algumas diferenças e muitas similaridades, e aí a gente consegue dominar essas duas áreas em prol dos nossos pacientes. E o foco principal dos meus atendimentos são as afecções que acometem a coluna vertebral, principalmente. Então, eu tenho a quiropraxia como o foco principal, porque a quiropraxia ela tem uma resolutividade nos casos de coluna muito interessante, talvez seja o tratamento mais utilizado no mundo, apesar de no Brasil ainda ser pouco conhecido. Legal. Então, E Helder, de onde nasceu isso, né? Você, quando era adolescente, você sonhava em ser um fisioterapeuta? De onde nasceu isso? Como é que você chegou, né, nesse processo de escolher a profissão e você já está mergulhado nela aí há mais de 20 anos? eu sempre fui muito adepto a esporte, né? Tá? Eu, desde pequeno, pratiquei várias atividades individuais ou em grupo, a maioria em grupo, futebol, basquete, vôlei, atletismo. E sempre fui ligado nessa área, vamos dizer, de fisioterapia, mais educação física a princípio, eu pensei em entrar para essa área também, né? E muito voltado então para a saúde. E resolvi
optei pela fisioterapia por achar uma área interessante que eu podia ajudar muitas pessoas, né? E logo já me apaixonei pelo curso e durante o curso me desenvolvi um pouco mais na área de ortopedia, tanto que eu também sou pós-graduado em ortopedia e traumatologia, né, com foco nos esportes. Eu, eu tive o prazer de atuar como quiropraxista, um fisioterapeuta quiropraxista, o único que atuou nas Olimpíadas do Rio, né? Então ali eu tive oportunidade de atender atletas aí do mundo inteiro. Foi uma experiência aqui muito gratificante para a minha carreira, né? Então, basicamente foi isso. A minha vida no esporte acabou mostrando esse lado de reabilitação. A gente via a quantidade de lesões que as pessoas tinham no esporte. Hoje, cada dia mais, o esporte de elite, ele às vezes foge um pouco da saúde, né? Porque existem muitas lesões. E cada vez mais a fisioterapia vem se desenvolvendo e criando formas de colocar o atleta ou a pessoa que também ou o amador, né, o mais rápido possível de volta às suas atividades. E isso transcende nas pessoas, vamos ditas normais, né, que em qualquer tipo de profissão, hoje as posturas no trabalho. Então, hoje o foco meu não é só esporte, é justamente tratar as principais acometimentos da coluna, por exemplo, hernia de disco, dores ciáticas, dores de cabeça, através da quiropraxia principalmente e também da osteopatia. Legal. Vou ter eu vou pegar esse gancho aí daqui a pouco, mas eu preciso fazer um comentário aqui do que você trouxe, né? Não sei se me parece que no inconsciente coletivo ali das pessoas, da maior parte delas, pelo menos, parece que somente atletas sofrem muito com esse tipo de lesão, mas você já trouxe ali que no dia a dia a pessoa que também está no trabalho vai tendo sendo acometidas também por situações, né? Como essa, porque o esporte a gente já sabe, é alta performance, o nível de exigência é surreal, que esses caras, né, principalmente esses que estão no nível da alta performance, é surreal a exigência, né, com a estrutura toda a mecânica do corpo, né? Agora, traz um pouquinho mais, porque nosso congresso está sendo aqui, será assistido ali por muitos empresários, gestores de RH, liderança e colaboradores também. Traz um pouco para a gente aqui da tua experiência, do que você tem observado, não sei se é o termo apropriado, de lesões, não sei se é esse termo, que são ali acometidas no ambiente de trabalho, aquelas que são mais comuns, por exemplo, né? Não sei se o termo é esse, lesão, mas aí você me corrige se não for esse termo correto. Então, o que que você traz de experiência dessas pessoas que trazem essas queixas para você, mas que elas acreditam que está ocorrendo ali no ambiente do trabalho? Sim. Para falar sobre isso, seria interessante a gente entender primeiro o que é a quiropraxia, como ela funciona, né? A quiropraxia, ela tem como foco o sistema nervoso. Então, tem muita gente que acha que a quiropraxia só trata a dor. É óbvio que a maioria dos pacientes que nos procuram, procura por causa de dor. Mas Uhum. como a gente tem aqui, ó, até tem uma coluna aqui atrás, Aham. cada segmento desse, cada vértebra dessa tem um disco no meio e tem raiz nervosa que sai para a direita e para a esquerda. Cada raiz nervosa dessa leva informação do sistema nervoso, do nosso computador central, que é o nosso cérebro, através da medula, que passa dentro da coluna, e aí ela é espalhada para o corpo. Então, qualquer interferência de raiz nervosa numa saída dessas pode diminuir o fluxo de informações para aquele órgão, para aquela víscera, para aquele músculo, e aí o corpo passa a não funcionar 100%. Então, muitas patologias, muitas doenças que a gente tem, pode ser por falta de inervação, falta de estímulo nervoso que esteja chegando. Então, no ambiente de trabalho, nas posturas, no estresse, a gente pode acabar desenvolvendo algumas lesões, algumas
a gente chama de subluxação, umas compressões de raiz, e diminui um pouco a nossa resposta em todos os sentidos. Então, quando você alinha uma coluna e você tira todas as interferências, se você mexer na cervical, por exemplo, você está levando informações na cervical para a cabeça e para os membros superiores. Então, muita gente que trabalha no computador, nas posturas, né, com a ergonomia não adequada, acaba desenvolvendo, juntando com o ambiente de estresse, porque o estresse também, o estresse do dia a dia, o estresse, os conflitos emocionais, também acabam gerando lesões, alterações no sistema neuromúsculo esquelético. Então, tem muita gente sofrendo de síndrome do túnel do carpo, tem muita gente sofrendo de dor de cabeça, cefaleias, enxaquecas, problemas que podem ter sido gerados num ambiente de trabalho estressante. Como também, quando a gente fala da coluna torácica, nas 12 vértebras aqui tem inervação para o coração, para o pulmão, para o tecido, para o sistema digestivo. Então, muitas gastrites, por exemplo, alguma alteração no sistema gástrico, que a pessoa está indo no médico, está fazendo uma endoscopia, está tomando um omeprazol e não está adiantando, pode ser que essa alteração seja proveniente de uma compressão neural nessa região da coluna. E aí vai desenvolver problemas, mas a pessoa pode até não estar sentindo dor nenhuma, mas a gastrite está lá. Então, quando a gente explica o que a quiropraxia faz através dos seus ajustes, como a gente chama as manipulações, a Uhum. gente consegue devolver o fluxo nervoso para essas estruturas e melhorar o funcionamento delas. Então, não é só dor que a gente trata. Então, uma pessoa no ambiente de trabalho pode ter uma dor de cabeça, um problema visual, um problema de gastrite, uma, uma, um problema de cólica menstrual, uma prisão de ventre, né, alterações em diversos locais, que talvez um simples ajuste na coluna, no local certo, possa fazer com que essas estruturas trabalhem de maneira ideal. Então, coluna saudável é igual a corpo saudável. É, Então, a gente trabalha não só com a correção disso, mas também com a prevenção. Então, em países como os Estados Unidos, onde a quiropraxia foi criada desde 1895, é natural que um cidadão americano vá no quiropraxista numa média de 4 a 5 vezes no ano só para fazer ajustes. É como se fosse a gente levar o nosso automóvel para alinhar, balancear, fazer cambagem. Eu brinco muito com os pacientes falando sim, sobre isso. sim. Aqui é alinhamento, Boa balanceamento e metáfora, cambagem. boa metáfora. Mas pensando principalmente no sistema nervoso. Então, do mesmo jeito que no atleta bem alinhado, ele aumenta a performance dele, porque tudo vai estar funcionando, igual um carro que você tira da oficina para você viajar, né, com toda a revisão e alinhado e balanceado, parece que mesmo seu carro sendo usado, já tem alguns anos de uso, parece que você está num carro novo. Sim. E eu vou pegar esse gancho aqui já já, mas pessoal, olha isso, olha a aula que nós já estamos aqui tendo com o Helder. E imagina como é que não vai ser a palestra do Helder na próxima semana, o quanto que ele vai entregar para a gente, né, para toda a comunidade. E se você está gostando aqui do podcast, dá o seu like aí, deixe já um comentário também para o Helder, para a gente, para toda a nossa equipe. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP, tem um link aqui embaixo na descrição, clica lá, adquira o seu ingresso VIP para você poder ter acesso a esta palestra e a de mais outros 35 palestrantes, né, como o Helder aqui, extremamente qualificados, que vão procurar ajudar você, o seu bem-estar, a sua vida e a sua qualidade, né? Sobretudo a qualidade da sua vida. Você toca num ponto interessante aqui, Helder, que é a prevenção. E não sei qual é a tua percepção, e a minha aqui é só percepção, não é dado científico, eu teria que fazer a pesquisa para isso, é só uma percepção. E a minha é que a maioria das pessoas,
a gente só age quando acontece algo, né? Quando Exatamente. aparece a dor e mesmo assim ainda não existe a consciência. Aí eu vou lá e vou procurar tomar um remédio. E remédio é remediar. Estou remediando, mas não estou curando, não estou encontrando o problema daquilo, né? E não sei se se eu estou certo nessa percepção. Sim. Como você lida para poder educar esse paciente que chega no teu consultório para se livrar da dor, que é natural e é justo, né? Porque ninguém merece dor, né? Ninguém merece dor no corpo. Mas como é que você atende essa pessoa, né, para que essa dor seja suavizada ou eliminada? E como é que é o seu processo para poder reeducar? Olha, você precisa fazer isso, isso. Como é que você reeduca as pessoas? Porque talvez seja o processo mais difícil, porque você também, na tua carreira, como você informou, você passou a ser professor e você passou a ser mentor. Então, isso aqui é um grau a mais do que somente o que você escolheu como fisioterapeuta, que você, de repente, né, só atenderia as pessoas e pronto. Mas você deu um passo a mais de poder educar as pessoas, né? De ter essa sensibilidade de levá-las para um outro lugar, para um outro nível de consciência. Como é que você faz isso com as pessoas? Primeiramente, a gente sabe que no Brasil, vamos falar do Brasil, a gente não tem uma cultura preventiva, né? Infelizmente, no Brasil, a saúde é baseada na doença. Hum, Quanto mais doente tem, melhor para o sistema. Sim, E quando a gente entra com esse tipo de trabalho, teoricamente, a gente está indo contra o sistema. A gente ocorre muitas barreiras aí, muita força contrária, porque a gente quer tirar o paciente da indústria da doença, né? Então, da indústria farmacêutica e tudo mais. Então, a prevenção é primordial e a gente não tem essa cultura, como eu falei com os americanos lá, que vão 4, 5 vezes no ano. A gente espera estragar o automóvel primeiro para levar na isso. oficina, né? Ao invés de fazer as revisões tudo bonitinho, né? Então, isso é uma questão cultural. E quando a gente fala de tratamento com evidência científica, um dos pilares lá, nível de evidência um é explicar para o paciente a origem do seu problema. Então, a gente acaba dando uma aula para o paciente, a gente passa essas informações mostrando tudo, todas as variáveis que ele apresenta no seu dia a dia, seja postura, seja sedentarismo, seja sobrepeso, seja fatores nutricionais, fatores emocionais, estresse, que tudo isso são fatores de risco que levam a determinada dor. Então, a dor ela é multifatorial. E cada paciente, cada dor tem a sua história. Então, não quer dizer que você está com uma dor lombar e o seu irmão está com uma dor lombar, que o tratamento de vocês dois vai ser igual. Sim, Por quê? Porque a história de cada um é diferente. Então, um tratamento tem que ser muito individualizado, muito personalizado, e a gente mostrar para o paciente a importância de, periodicamente, o que a gente chama de cuidado quiroprático, chiropractic care, que os americanos utilizam, de vez em quando marcar um atendimento preventivo para corrigir as lesões que estão se instalando serem o mal cortado pela raiz. legal. Então, o tempo todo a gente está falando com o paciente isso. Então, uma boa parte da minha agenda, se eu atendo aí, vamos supor, 12 pessoas num dia, eu tenho praticamente 4 pacientes novos, 4 que estão em atendimento ali fazendo já numa segunda sessão ou numa terceira, e eu tenho outros 4 aí que são pacientes que já, por exemplo, um cara que já sofreu com hernia de disco há 5 anos atrás, que a gente conseguiu tirar da cirurgia, a gente desenvolve um tratamento que melhora em 97% dos casos, uma hérnia, tira a pessoa da cirurgia, e às vezes a pessoa vem de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, de ano em ano. Tem gente que adora e vem de mês em mês, por exemplo. Então, essas pessoas a gente já É, conseguiu colocar na cabeça a importância de fazer um trabalho preventivo. Mas legal. aí entra aquela outra coisa, né, que as pessoas não querem investir, né? Na verdade, eles nem falam investir, eles pensam que é um gasto. E, Pegar. na verdade, é um investimento. Você vai melhorar o sono,
vai melhorar a produtividade no trabalho, vai melhorar a parte cognitiva, o raciocínio, a parte sexual. Então, isso não é um gasto, é uma prevenção e uma otimização de todo o sistema. Então, Sim, a máquina já vai estar calibrada para poder entrar na pista. sim. E é legal você falar isso daí, porque o nosso congresso, ele tem aí as áreas, né, temáticas que nós escolhemos, que é saúde física, mental, emocional, né, o equilíbrio interior, saúde financeira. E você falou dos órgãos, né, dessas ligações, o quanto que a coluna cervical, ela termina, se não estiver bem ajustada e equilibrada, em ordem, ela termina, então, provocando uma série de situações. Olhando essa Sim. questão dessas linhas temáticas do nosso congresso, como é que você vê a influência no corpo físico dessas questões desafiadoras psicossocioemocionais? O que que essas influências, né, de distúrbios ou de distorções socioemocionais podem causar nesse corpo físico e como que a quiropraxia ela pode também estar dando esse ajuste. Eu acho que você já até falou isso, mas essa influência acontece também e é detectável? Você consegue detectar? Acontece quando você ajusta um corpo, uma parte física, você está ajustando também, corre até a alteração às vezes até de personalidade. Uau! A pessoa, ela fica mais centrada, a pessoa Tá. raciocina melhor, ela toma melhores decisões. E o contrário também, uma pessoa que está muito estressada, a gente sabe que tudo que o nosso corpo não digere emocionalmente vai gerar impacto em um órgão, uma víscera ou uma parte do corpo. Então, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, já fala isso há milhares de anos, né? Cada tipo de conflito emocional, ela vai causar alterações em determinada parte do corpo, que o corpo não digere, o corpo sente, que a mente não digere, o corpo sente. Então, é uma via de mão dupla. Sim. Problemas emocionais podem gerar problemas físicos e problemas físicos também podem gerar problemas emocionais. Isso. Então, se você quer, não adianta você tratar apenas a parte emocional sem tirar o que causa, quais as consequências que ela teve no sistema físico também. Sim. Além disso, a parte, vamos falar energética, já que a gente falou de acupuntura, pode entrar em assunto, por exemplo, como os meridianos de energia, a parte, os chakras, você acaba alinhando os chakras também. Então, é muito comum a pessoa que já é ligada a essa área, que tem uma dificuldade de entrar num estado alterado de consciência, em alfa, beta, teta, e às vezes tem bloqueios físicos, e na hora que a gente consegue ajustar, a pessoa consegue se concentrar e voltar para dentro de si com uma facilidade muito maior, porque o corpo, a gente tem, não é só o corpo físico, né? Então, essa integração é muito importante, e a quiropraxia ajuda demais nesse equilíbrio corporal. Fantástico, fantástico, pessoal. Olha só a aula que a gente Eu já tinha um pouco de conhecimento de quiropraxia, mas realmente aprofundei um pouquinho mais aqui já com essas suas palavras iniciais aqui nesse nosso podcast, né? Então, pessoal, se vocês estão gostando, dá um like aí dentro aqui de baixo, né, do vídeo, para que vocês possam ajudar aqui na divulgação do nosso vídeo. Helder, e assim, e o que então que você está trazendo na palestra, né? Por que que é importante, então, mais uma vez, você já falou vários, podia listar aqui, mas diga em outras palavras por que que é importante as pessoas participarem da sua palestra na próxima semana e qual o tema que você está trazendo, qual a sua intenção com a palestra. A minha intenção é bem a parte educativa, né? As pessoas, abrir a mente das pessoas da importância de manter um corpo alinhado, ajustado. Porque a maioria das pessoas não sabe, como eu falei, a quiropraxia, ela está crescendo muito no Brasil, mas ainda é muito pouco conhecida.
Eu estou saindo, eu tenho clínica numa região onde eu já trabalhei isso durante 17 anos, e eu tenho uma agenda lotada, mas eu agora me mudei para uma outra região em que eu vou ter que começar do zero, porque as pessoas aqui não têm essa consciência. Então está sendo um trabalho de formiguinha. Então, falar da importância do exercício, falar da importância da alimentação balanceada, falar da parte emocional, né? O que, que isso pode acarretar no organismo e trabalhar isso num conjunto, né? Uhum, Então, é uma coisa assim, trazendo, tirando crenças, né? Crenças limitantes. Hoje a gente fala muito do efeito nocebo, né? Placebo as pessoas sabem o que que é. sim. Nocebo é aquelas informações que às vezes o profissional da saúde passou para o paciente e gera um impacto negativo no processo. Um exemplo, virar para uma mulher que tem que tem uma artrose lombar, falar com ela que ela não pode engravidar, senão ela vai morrer de dor. Isso, isso não é verdade. Às vezes, falar que um cara que tem hernia de disco, se ele não for fazer uma cirurgia, ele vai cair na cadeira de roda. Isso não é verdade. Então, muitas vezes o paciente chega aqui carregado de crenças limitantes e para a gente começar um trabalho, a gente tem que desconstruir essas crenças. Então, a gente acaba utilizando outras ferramentas que trabalham a parte emocional também para trazer ele para a realidade e ele aderir melhor ao tratamento. Então, cada vez mais a gente consegue resultados satisfatórios, trabalhando esses dois lados, os vários lados aí, né? Legal. Antes ali da pandemia, eu corro, né? Eu faço atividade física todos os dias. Hoje já faço, né? Eu faço 5 quilômetros todos os dias, desde o dia 1º de janeiro de 2023. Hoje foram 866 dias seguidos. E Legal. antes da pandemia, eu já participava de corrida, já fiz 7 São Silvestres e tudo, e eu estava justamente treinando para uma São Silvestre, e eu peguei fascite plantar nos dois pés. Nos dois pés. Eu terminei a São Silvestre ali, Helder, chorando. Eu tenho um vídeo gravado disso. Eu estava chorando, parecia que eram 1.000 agulhas debaixo de cada pé que estava me espetando em cada passada. Mas enfim, aí veio também pandemia, e aí parei de correr um pouco antes, aí veio pandemia, aí não fizemos realmente mais nada, né? Enfim, e eu fui no Quiro, aqui em São Paulo, e enfim, ele fez uns batimentos lá também, aquela coisa toda ali, com alguns instrumentos que ele termina utilizando. Não tenho mais nada hoje. Absolutamente mais nada. Não sei o que que aconteceu, enfim, mas não tenho qualquer tipo de dor hoje nos meus pés. Então corro todos os dias. Naquela época era 3 vezes por semana que eu corria, mas hoje eu corro todos os dias e não tenho mais nenhum tipo de dor. Às vezes parece aqui no joelho alguma coisa, cansaço, né? Eu acho que é estafa ali, muscular, mas nos pés eu não tenho absolutamente mais nada. E foi justamente um atendimento ali que eu terminei fazendo. Então, muito legal. Do mesmo jeito que um automóvel desalinhado, ele joga o peso para um lado e acaba comendo, entre aspas, os pneus, né, de um lado, o nosso corpo também, ele tem que estar alinhado para descarregar o peso dos dois lados da mesma forma. Qualquer alteração do nosso centro de gravidade vai gerar lesões articulares, musculares, vai pisar errado, pode causar uma tendinite, uma fascite plantar. Sim. E Então, é a importância aí de prevenir isso através dos atendimentos periódicos, e investir na saúde. prevenir também ali, né, em alguns casos, ter um acompanhamento profissional, né, na atividade, dependendo da atividade que você vai fazer, você precisa ter ali aquele acompanhamento, né? Muito legal. Helder, eu tenho feito aqui uma pergunta igual para todos os palestrantes nesses podcasts que a gente está realizando, né? E as outras vão surgindo conforme o nosso bate-papo. Mas um eu estou fazendo para todos, e também você não poderia, ser uma exceção. O que faz e o que motiva o Helder a fazer todos os dias aquilo que ele faz? Ah, eu acho que é uma missão, sabe? Uhum, Ah, cuidar de pessoas, trazer o bem-estar para as pessoas, trazer esperança para as pessoas, porque a maioria das pessoas que me procuram
praticamente já perderam a esperança de continuar no seu esporte, de fazer as atividades do dia, porque já passou por vários profissionais sem resultado. Então, quando a gente consegue devolver a qualidade de vida para as pessoas, isso é muito gratificante. E eu sou professor de quiropraxia, eu tenho hoje mais de 3.000 alunos aí trabalhando pelo Brasil afora. Então, eu sinto que se eu tô, daqui a pouco eu vou atender o meu primeiro paciente, e só de eu imaginar que tenha, não precisa ser os 3.000, se tiver 500 pessoas que passaram pelos meus cursos atendendo outras pessoas, eu sinto como se eu estivesse atendendo 500 mais o 1.000, 501 pessoas. Sim. Então, isso indiretamente através das nossas mãos, né? Isso é gratificante, isso gera uma é, a gente acaba criando com essas pessoas uma egrégora, né? Na parte energética, sim, isso transborda para todo mundo em prosperidade, em alegria, em bem-estar, em saúde, em todos os sentidos. Então, é uma coisa que eu não consigo imaginar. Eu tô com 53 anos, eu não penso em aposentadoria, eu não imagino se Deus quiser, eu durar muito tempo ainda, eu com 70 anos, sem fazer nada o dia inteiro, tendo essas ferramentas para ajudar as pessoas e ser útil para as pessoas e ficar, por exemplo, aposentado, não consigo. Então, eu tenho uma forma de tratar os meus pacientes no consultório, em Varginha, aqui em Patinga, e também de passar para frente para outras pessoas poderem levar isso para as pessoas. Então, cada vez mais as pessoas conhecerem a quiropraxia e conhecer os benefícios que a quiropraxia ou a osteopatia traz. Então, uma coisa assim, eu acho que é de missão de vida mesmo. Legal. Você fala essa questão de vida, né? Se dependesse somente do Helder, qual é a idade que o Helder gostaria de viver? Até que idade? Se Ah, dependesse só do Helder, eu acho que com 80 anos está bom, né? tá? Muito Ah, legal. acho que acho que ainda tem muita coisa para fazer ainda. Muito bom. Eu tenho um Tenho uma número. filha pequena de 10 anos, então Sim. eu quero Eu tenho encaminhar ela bem também. Legal. Eu tenho um número comigo de 110. Eu tenho um número comigo de 110? 110 anos. E foi engraçado que eu já falo isso já há 1 ano e meio, 2 anos que eu falo sobre isso. E essa semana eu vi um vídeo, mandaram para mim, de uma senhora que começou a nadar com 70 anos. E hoje ela está com 105 anos. Você precisa ver o vigor daquela senhora, Helder. Eu falei, gente, eu acho que porque eu comecei a correr com 55 todos os dias, entendeu? Então, opa, eu acho que eu comecei um pouquinho antes. Então, se depender só de mim, eu acho que eu vou chegar ali no 110, não fazendo tudo. E ela tem, ela tem assim, dirige e tudo mais, tá? Ainda tem carteira de motorista, todo ano ela renova lá, mas eu tenho a carteira de motorista. Falei, putz, olha que por isso que eu te perguntei, né? Porque essa questão da 80 longevidade. que vier além disso é lucro e muito bem. Sim, sim. É porque as pessoas têm crença, você falou de crenças no início, né? As pessoas têm crença de baixa longevidade, que não vão, né, que não vão viver muito tempo, essa coisa toda, mas basta virar essa chave que você já, essa mensagem que você trouxe, né, de uma boa alimentação, de se cuidar, de fazer a prevenção sempre, né? E aí eu acho que a gente consegue dar um upgrade, né, na crença dessas pessoas, porque eu preciso querer chegar bem lá, porque se eu não quiser, Sim. eu não vou fazer o hoje, né? Não vou prevenir, não vou me alimentar, não vou dormir bem, não vou descansar, fazer o que meditar, todo esse processo. Mas muito legal, muito legal. Eu vi um vídeo outro dia que a pessoa falava assim, que até pouco tempo atrás, né, o foco está mudando, né? O foco das pessoas era ter uma casa, ter um bom carro, ter isso. Sim, Hoje o foco está na saúde, né? sim, Longevidade. O sim, chique hoje é você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, ter válvulas de escape através do esporte, meditação e tudo, alimentar bem, para sim. poder melhorar a sua qualidade de vida e também a sua longevidade. Então, o chique hoje não é ter coisa, é estar bem, né? Vai estar bem. Estar com o corpo bem, né? A nossa carcaça, né? Para Sim. poder durar muito.
Sim, com certeza. E a gente leva isso para todas as áreas da vida, inclusive a área profissional, do trabalho, né? Onde quer que a gente esteja e o que quer que a gente faça, né? Meus amigos, minhas Isso. amigas, eu conversei aqui, né, com o Dr. Helder e esse especialista aqui, fisioterapeuta, quiropraxista, especialista em osteopatia, e vocês viram qual foi a profundidade já das preliminares que ele trouxe aqui para gente. Então, isso só mostra a qualidade da palestra que o Helder vai entregar dentro do Congresso na próxima semana. E a gente espera que você possa estar lá junto com a gente. Então, aqui embaixo tem um link para você poder adquirir o seu ingresso VIP, né? Dá um joinha aqui também, manda um comentário aqui sobre o que você gostou, apreciou aqui dessa live aqui que a gente fez aqui agora. E Helder, para a gente poder finalizar, fala seu Instagram, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e faça aqui as honras de despedidas para esse pessoal que está assistindo a gente e faço o convite para eles poderem assistir a sua palestra na próxima semana. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer participar, né? Já estamos participando. Sim, Vocês me encontram nas redes sociais. Meu nome é Helder com H, né? Não é com H. Helder Nani, tudo junto, Helder Nani, ou eldernani.mentoria, vocês vão encontrar também, que fala mais dos cursos e de mentoria. E eu atendo em duas regiões distintas de Minas Gerais. Estou há 17 anos em Varginha, que é sul de Minas, e atualmente, nesse momento aqui, eu estou morando em Ipatinga, que é a região leste, Vale do Aço, a distância pequena aí de 520 quilômetros. E agradeço demais o convite aí e tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. muito bom então. Então é isso. Ficamos por aqui nesse podcast fantástico com o Dr. Helder e nos encontramos no próximo podcast ou lá na próxima semana com o nosso congresso. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Fiquem bem. Graças pela Obrigado, atenção. Helder, fica bem. Muito obrigado. E a sua disposição e a confiança que você depositou desde o início em nosso evento aqui, que com certeza vai atingir muitas pessoas. Muito obrigado. obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.